Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente na presença do meu grande amigo Dr. Cláudio Afonso, iremos bater um papo sobre direito administrativo, mais especificamente sobre lei de licitação, a nova lei de licitação que está gerando bastante dúvidas, com a doutora Lívia Lourenço, pronunciei correto? Pronunciou. Já que é alemão, ó, depois de várias tentativas aqui. Ela é advogada, professora, palestrante e mestre em Direito Administrativo pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Seja bem-vindo, obrigado por compartilhar seu tempo, conteúdo, para engrandecer nosso podcast para fazer direito. Obrigado, doutor Cláudio, também, pela presença. E vamos nessa. Vamos lá. Em primeira mão, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema que está em voga. Ultimamente, a gente teve uma medida provisória também falando sobre essa prorrogação da lei. É um tema importante porque mexe também com a administração pública, com os interesses de quem quer participar de uma licitação. Então, agradeço imensamente o convite e poder estar esclarecendo aqui questões importantes sobre essa nova lei. Tá? Obrigada, doutor Paulo, obrigada, doutor Cláudio Afonso. Vamos começar, então. Vamos lá. Primeiro, o que seria essa nova lei de licitação? O que modificou da lei anterior? Bom, eu acredito que teve uma grande insatisfação do Poder Legislativo de toda vez que tivesse que recorrer a um tema, a licitação, ter que recorrer a 3 leis esparsas. Porque até então a gente tinha a Lei 8666, que trazia as modalidades carta convite, tomada de preço, concorrência, concurso e leilão. Tivemos, posteriormente, a Lei 10.520, que tratava da modalidade pregão. E, de forma posterior, a gente teve o RDC. Muita gente me pergunta, doutora, o que é RDC? Foi a lei criada para desburocratizar a Lei 8666 e tratar de grandes contratações voltadas para o quê? Para a FIFA, para a Copa do Mundo, para Olimpíadas e Paralimpíadas. Então, se a gente fosse utilizar, se a administração pública tivesse que utilizar a lei que já existia, ia ter um processo licitatório muito longo, muito burocrático. Então, teve que criar uma nova lei para tratar dessas grandes contratações de grande vulto e que fosse mais rápida. Então, criou-se o RDC. O que acontece? Nossa primeira lei era de 93. E aí eu sei porque é quase o ano que eu nasci. Tem o quê? Quase 30 anos aí. E o que a gente teve nesse meio tempo? Processos longos de transformação. Em 93, a internet não era uma realidade para muitas pessoas. E hoje em dia, a gente não vive sem internet. E hoje, praticamente, tudo é pregão, né, doutora? Tudo é pregão. Mais ou menos. A gente vai ver que tem uma modalidade específica. Sim. Não é utilizado, por exemplo, para grandes obras... Grandes aquisições. Grandes aquisições. Então, o que a gente teve que ter? Uma lei que compilasse tudo que já era de bom existente nas leis de licitação que realmente funcionavam e enxugar o que tinha excesso, o que já estava o quê? Fora da realidade. Então, essa necessidade do legislador criar em uma única lei aquilo que, de fato, fosse importante e que desse essa vazão para o procedimento licitatório. E como a gente estava conversando, professor Cláudio, o senhor falou que hoje em dia tem muito essa preocupação com a probidade, com a honestidade com a administração pública. E a lei de licitação, ela inovou também, inclusive, trazendo muito essa pauta da probidade, da honestidade, do dever de usar de forma correta aqueles recursos públicos. Até uma forma de um atrativo, né? Porque, como a gente comentou nos bastidores aqui, nesses últimos anos, a gente tem visto uma resistência do particular em lidar com o poder público, quer em vendas e quer em prestação de serviços, exatamente por conta dessa situação. Não é verdade? Então, era essa sua colocação foi muito bacana, porque a gente percebe que a nova lei de licitações ela realmente vem resgatar aquele momento que a lei de 93 trouxe, né? Trazendo o particular para caminhar junto com a administração pública. Com a administração pública. Você falou aí, RDZ, né? RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Qual foi a experiência que tivemos com isso? A gente teve o quê? A experiência foi positiva ou negativa? Foi boa, por incrível que pareça, tá? Tivemos, obviamente, quando a gente analisa a situação como um todo, a gente vai ver que a nova lei ela é muito boa, mas ela também tem, inclusive, uma das nossas últimas perguntas e que eu tive o prazer de fazer,
que era o seguinte: existem pontos de vantagem e de desvantagem, tá? E a RDC também trouxe muitos pontos de vantagem e muitos pontos de A desvantagem. pergunta é essa, porque como essa lei foi a última, foi para acelerar, se ela vai estar embutida na nova lei que vai entrar em vigor agora, né? Então, ela vai trazer algumas coisas. É assim. É por isso que eu estou perguntando, qual foi o efeito ali que causou, porque foi em grandes eventos? Vou te falar A gente ficou isso. sabendo de grandes desvio de valor, se essa lei ela gera segurança efetiva para as contratações, se não gera muitas fraudes, o que seria? Qual foi essa experiência? Vou te falar Como as uma pessoas podem experiência esperar? boa que teve nessa lei. Foi o seguinte: a gente sabe que toda a administração pública, os atos da administração pública são atos que, em regra, são públicos. Então, eles têm que ter a publicidade, até como uma forma de controle, de transparência da atividade pública. Então, quando a administração pública ela vai fazer uma licitação, ela tem que dispor quanto é que ela tem de orçamento para gastar com aquela licitação. E um dos pontos positivos que eu acredito que tenham sido evidenciado, inclusive foi implementado pela nova lei, é o fato, por exemplo, do orçamento sigiloso. Ele não vai ser um orçamento sigiloso para sempre, mas inicialmente, ele vai ter um momento para ele ser dado essa informação para os licitantes. Mas qual era a ideia? Não se tratava de uma contratação grande? Então, vamos supor que a administração pública quisesse construir uma ponte. Ela ia usar o RDC porque é uma contratação grande, enfim, que fosse voltado, então, que se encontrassem em uma das hipóteses hoje do atual artigo 1º no rol. Tá? Vamos supor que se enquadrasse lá. Vamos supor que a administração pública tivesse reservado um orçamento de 20 milhões. E uma grande empreiteira fala, não, o valor de uma ponte que eu consigo fazer, faço por 15 mil tranquilo. Mas se ela souber antes, a empreiteira, que o valor que a administração pública pretende dispor é 20 milhões, tu acha que ela vai oferecer um de 15? Não, ela vai querer engordar o boi dela para que ela possa cobrar e contratar com a administração pública a um preço mais caro. Vai fechar no limite do disponível, isso, né? Justamente sabendo que não vai gastar tudo isso, mas vai oferecer sabendo que a administração pública tem um orçamento para isso. Então, esse orçamento foi uma coisa boa do RDC que trouxe para a nova lei. Teve só... o que eu posso dizer que foi bom? Trouxe muita celeridade. O processo licitatório antes, para grandes vultos, ele era realmente uma coisa muito entravada. E hoje em dia, o RDC ele conseguiu desburocratizar essa situação. Mas o que acontece? Como era voltado para grandes obras, o Brasil, infelizmente, é um país que tem muita corrupção na veia. Então, dava o jeitinho brasileiro ali de corromper o que a lei dizia. Como é que analisa a capacidade das empresas concorrentes? Como se trata de grandes empreendimentos, a empresa que vai se qualificar ali para apresentar a proposta, ela tem que apresentar capacidade financeira para executar aquelas obras ou não? Então, isso é interessante. Interessante. Porque os valores são altos, os montantes são altos, e como é que essa comprovação, até porque essas propostas são... Como o valor do orçamento ele é secreto, a pessoa pode fazer pode ter muito acima, pode ser muito abaixo, Paulo, se tornando improvável a execução do projeto, entendeu? Essa que é temos uma novidade na lei, mas vamos aguardar o nosso amigo aqui contribuir. Essa tua intervenção aí, ela acabou me resgatando uma experiência que eu tive na época em que eu andei pela administração pública, né? No momento em que você exige uma comprovação de capacidade financeira, tu restringe o mercado. Tu quebra... Porque assim, não é porque... Veja bem, não é porque eu tenho que fazer uma estrada de 200 quilômetros, tá? Eu posso ter feito uma estrada de 10. Isso não significa dizer que eu não posso fazer 200. Tá entendendo como é que funciona? Então, essa questão aí, inclusive, isso era... argumento de recurso buscando a inabilitação de concorrente, entendeu? O cara não tem ele não tem capacidade financeira para gerir. Pera lá. Não é a capacidade financeira, é a capacidade técnica. Se eu tiver errado, doutora, me corrija. Porque o cara pode não ter um lastro financeiro, ele pode ser uma empresa pequena, mas ele pode ter capacidade de fazer. Mas aí, quando se trata de grandes obras, eu já tenho... Quando é pequeno, eu concordo contigo. Mas quando é grandes obras, a pessoa tem que ter maquinário, a pessoa tem que ter um valor
para Mas, poder... mas aí tu entra na capacidade técnica. presta atenção. Não é capacidade técnica, porque é o seguinte, capacidade técnica seria capacidade de conhecimento técnico para efetuar aquilo. Agora, a capacidade financeira seria você ter condição de adquirir o mínimo para a execução inicial de uma obra. Eu vou construir uma ponte, eu não tenho um trator, Tá, eu mas não tenho uma máquina pesada. deixa eu piorar e aqui. Qualquer coisa desse daí, uma máquina dessa é 2, 3 milhões. Mas Então, ou deixa- seja, a pessoa, ele tem a capacidade técnica, ele tem um total conhecimento robusto sobre o tema, mas eu não vou tem usar um condição exemplo financeira. aqui que a doutora vai entender. Contratação de empresa de segurança patrimonial. Aí vamos dizer que uma Secretaria de Estado vai contratar, quer contratar 20 postos de vigilância, vamos dizer, tá? A minha empresa não tem 20 postos. Tá? A minha empresa não tem 20 postos. Eu não tenho o material humano. Eu não tenho material humano para aquele... Né? Mas eu sou uma empresa de vigilância. Sim, Eu mas sou autorizada pelo Ministério da Justiça. Mas Você entendeu agora? eu Eu não posso contratar o vigilante para executar esse serviço. Mas aí seria o vigilante, você contrata. Isso daí Não, não mas tem mas precisa da capacidade financeira. Você precisa da capacidade de contratação. Veja bem, eu só tô comparando o vigilante, material humano, com o trator, maquinário, que você disse que eu não tenho. né? Não, meu amor. Lógico. Não é, não. Ô, Porque Cláudio, assim, como é que o cara vai colocar... eu vou brigar contigo Não. não, aqui ao vivo. Vamos deixar a doutora Tá, Lívia. vamos lá, que Vamos é lá. um tema de extrema relevância, importante. Inclusive, tem uma situação na lei que contempla essa pergunta que o doutor Paulo fez. Muito importante, muito interessante. Que é o seguinte: a administração pública, a regra geral da licitação é promover, tá, um procedimento em que ela tem essa capacidade de proporcionar a isonomia. Quanto mais interessados a administração pública tiver para querer contratar com ela, melhor a proposta que ela vai poder selecionar. Então, estabelecer essas cláusulas, por exemplo, de exigir uma garantia contratual financeira, seria o quê? Restringir. Então, a administração pública, ela pode, é uma discricionariedade dela, colocar isso com uma cláusula para garantir a execução do contrato. Porém, hoje, a lei diz que quando se tratar de contratações de grande vulto, onde é que eu vou ver isso? A nova lei ela tratou de clarificar o que seria uma contratação de grande vulto. Acima de 20 milhões é considerado uma contratação de grande vulto, tá? Quando se tratar desse tipo de contratação, a administração pública, ela tem sim que incluir uma cláusula contratual de garantia, no qual, vamos supor, que a gente acabou de dar um exemplo da construção de uma ponte. Se o cara se compromete com 25 milhões a construir uma ponte e, inicialmente, ele tem problemas, não tem o maquinário, como o senhor colocou aqui de exemplo, o que ele vai trazer? Um prejuízo gigante para a administração pública. Pelo menos o risco, né? O risco. Pelo menos ele já vem com o risco. Essa cláusula, para exigir essa cláusula contratual, é para o seguinte: não conseguiu executar, eu vou pegar lá 30% que eu coloquei como uma cláusula garantidora, vou lá e começo pelo menos a execução com uma outra empresa, faço uma contratação e assim por diante. Então, essa tua pergunta ela é muito pertinente. Até porque os pagamentos, salvo engano, normalmente é feito por medição. Medição, é. Então, ou seja, a pessoa ganhou o contrato, ele já não entra com dinheiro. Ele tem que começar a fazer uma obra, demonstrar uma parte da obra para começar a receber. Como que ele vai iniciar uma obra se ele não tem Sim. nada? Entendeu? E Então, ou seja, é complicado. Existe essa possibilidade, então, de cláusula para uma garantia do que o particular ele vai, de fato, honrar com aquele compromisso que ele estabeleceu com a administração pública. É possível... Se não me engano, eles exigem... normalmente, os contratos, eles pedem fiança bancária, né? Alguma coisa assim. Existe lá o rol deles, os critérios. Né? É isso, Mas a regra geral é que não haja essa cláusula. Sim. Porém, quando se tratar de grandes vultos, a administração, sim, ela está obrigada. Faz a justificativa. A motivação Sim. e impõe essa cláusula como uma forma de também blindar a administração pública. Se eu estiver falando alguma besteira, você vai me corrigindo. Tu falou que tem o orçamento secreto, né? Que é sigiloso, bora botar assim. Isso. E esse orçamento é quando a administração pública ele já determina mais ou menos o valor que seria gasto naquela obra e as pessoas vão participar mediante lance ali, né? Vamos dizer, lance entre aspas, né? Vai fazer proposta. Se essa proposta for bem aquém do valor determinado pelo órgão que fez a licitação,
ele participa também ou não? Ele Então. pode estar embaixo, porque é o mesmo pensamento. Eu Mas estou é- desesperado. Eu estou tentando Não, trazer sim. aqui mais ou menos o fato que pode acontecer. Eu tenho uma consultora, eu estou desesperado, eu estou precisando fazer dinheiro de qualquer jeito. E eu vejo que com a obra eu vou gastar 5 milhões, eu falo que eu vou gastar 4. Para me capitalizar e tentar fazer a bicicleta manter rodando pelo menos no prazo, para ganhar um prazo, uma obra a longo prazo. Mas- Então eu poderia utilizar disso. Entendeu? Então, ou seja, para mim ganhar uma licitação com valor abaixo, que ninguém vai concorrer, porque não tem viabilidade econômica de execução de obra. Então, como que se trata a nova lei de licitação sobre esse tema? Para evitar esse tipo de situações? Então, a nova lei, ela traz uma coisa que já existia nas antigas leis, que fala do preço inexequível. Exatamente. Então, vai ter que ser analisado caso a caso. Por exemplo, se você oferece um orçamento que é muito abaixo, que você sabe que é incapaz de cumprir o avançado pela administração pública. Essa proposta é considerada inexequível e não participa da licitação. Mas tem que ter um setor competente que vai analisar O valor. qual é o valor de mercado Não daquele existe objeto. pré-determinado, não vamos supor. Não é assim, tem um Paulo. valor lá que na da verdade, obra. Na verdade é assim. O processo licitatório ele tem algumas fases, entendeu? Então, por exemplo, tem a elaboração do edital. Então, nenhum edital ele vai ser lançado se ele não tiver um parecer jurídico dizendo que ele está dentro das conformidades, tal. Então, quando ele passa pela análise do jurídico, o jurídico já vai apontar, né? Essas situações que a doutora falou. Se olha, esse valor é um valor muito alto, então a gente tem que fazer aqui uma justificativa para a gente exigir uma garantia. Porque senão vai aparecer aqui um licitante com um preço lá embaixo e vai causar um problema para a administração. Na própria... Já coloca o mínimo, né? Aí o próprio jurídico já sinaliza. Aí volta, não é verdade? Aí Sim. volta, aí o setor competente lá, quando vai fazer eu esqueci o termo agora, não é memorial técnico, né? Mas é Eu sabe o que eu estou perguntando? Porque eu imaginava, tipo assim, uma régua. Assim, olha, eu quero esse preço. Se for 20% abaixo, já tá fora. Se for 20% acima, Não, mas já esses tira. critérios- E trabalhando Vão em se cima, analisar né? nos casos. Vão ser É caso analisados jurídico, é caso a caso. caso a caso. Cada edital vai... Às vezes, olha, e é assim, eu tive uma passagem por uma secretaria de Estado grande aqui no Pará, e era assim, todas as compras lá sempre eram muito grandes, não tinha compra pequena, tá? Então, você via essas propostas que você falou, o cara vinha, entendeu, no subsolo. Esse amigo, que é esse cara não vai conseguir... Ele não vai conseguir nem comprar caneta para assinar o contrato. A gente brincava assim, ele não vai conseguir nem comprar caneta para assinar o contrato. Então isso vai dar um problema muito sério. Aí qual era a saída? Fazia e pedia uma cláusula de garantia. Porque isso não é uma novidade da lei. Justo. Isso foi mantido, que já tinha na lei 8.666. Né? Ocorre que, normalmente, eles recorriam, eles ingressavam com recursos, impugnavam o edital, dizendo que aquilo ali era uma cláusula de restrição de mercado. Olha, o cara está pedindo uma garantia que só uma empresa grande que vai poder trazer. Eu não tenho como fazer, mas eu posso participar. Então, isso era normal fazer. Eu acho que a nova lei, doutora, ela realmente democratizou mais esse processo, né? A nova lei, eu acho ela muito interessante, porque, assim, ela tem uma preocupação muito grande com as questões que estão inerentes hoje em dia na sociedade. Por exemplo, o uso do meio virtual. Hoje em dia, as sessões de licitação, ela tem uma obrigatoriedade de acontecer por meio virtual. A exceção é presencial. Certo. E outra, Legal. por exemplo, se tiver que ser pessoalmente, tem que ter um vídeo, uma câmera que grave a imagem e a fala das pessoas. Então, eu acho que a nova lei ela foi muito assim, vamos ver o que deu certo, vamos ver, enxugar, trazer as coisas que realmente vão trazer celeridade, que vão trazer transparência, que vão trazer controle social daquilo que é gasto pelo poder Doutora, público. você falou um negócio agora. Deixa Tá passando um filme aqui na minha cabeça, viu? Se a senhora me permitir, eu conto uma historinha rápida aqui, viu, Paulinho? Sério. Então conte. Nos idos de 80, 90... Não entregue sua idade. Não, mas isso não é... Mas assim,
Os processos licitatórios, eles eram normalmente feitos sobre a modalidade de tomada de preço, né, que o pessoal chamava de melhor preço. Nem sempre o melhor preço, né, nem sempre o menor preço é o melhor preço, por conta da inexequibilidade, né? O cara vinha com o preço lá embaixo, mas ele não conseguia cumprir o contrato. Então, como é que funcionava o procedimento, Paulo? Os participantes na sessão, porque a regra era inversa, né? Era o presencial a regra, porque naquela época não tinha o virtual. Então, você pegava os envelopes com a documentação, você analisava. Cada licitante pegava o envelope dos concorrentes e analisava a documentação para ver se estava dentro do exigido pelo edital. Meu amigo, vez por outra, um documento era engolido. Porque o concorrente, ele embolava e engolia. E dizia, olha, a empresa tal não apresentou a certidão tal. Aí... Meu, o cara estava inabilitado. Então, por isso é que eu falei, quando eu usei aqui a expressão democratizou, é exatamente por conta disso. Hoje você tem minimamente a segurança de que aquele documento que você mandou digitalizado... O participante bode não tem mais, né? Porque bode não, que mas... gosta de comer papel, né? Gente, numa licitação da Caixa Econômica, de licitação para segurança patrimonial, o gerente de uma empresa licitante, ele engoliu uma certidão, cara. Tá. Uma certidão que era em aquele papel pergaminho, amigo. Só que ela não era grande, mas o cara, ele embolou e colocou na boca e dissolveu e engoliu uma certidão. Entende? Se eu não me engano, era uma CDA. Esse participante bode. Você entendeu? O ponto que ia. Não, era sério, Paulo. Eu tô rindo aqui porque o participante bode. Bode que tudo que vem. Entendeu? E hoje a gente percebe que a lei, ela teve essa preocupação, né, doutora? De realmente permitir que você... Olha, eu não consegui ganhar, mas eu fui até o final. E ter esse controle também, né? E ter esse controle. Doutora, vamos lá, vamos continuar aqui. Tem um contrato em vigor que ultrapassa 2 anos. Como será quando a lei 8.666 de 93 caducar? O que vai acontecer? Bom, em primeiro lugar, essa pergunta é uma pergunta real, tá? De uma pessoa que realmente participou de uma licitação, está preocupado porque participou de acordo com a 8666 enquanto ela ainda está vigente. Mas e a partir do momento em que ela parar de ser vigente? O contrato, como é que fica? Ele vai seguir qual regra? Era dia 30, né, doutora? Então, ainda teve isso, né? Agora, dia 1º de abril... Porque, assim, a lei foi publicada dia 1º de abril de 2021. No dia da mentira... Só que o que acontece? O que a gente tem? Qual é a regra? Quando a gente publica uma lei nova, ela esqueci o nome da palavra. Ela revoga as anteriores. Isso é a regra, né? Ocorre que a preocupação do legislador foi justamente essa. Eu vou revogar uma lei que a administração pública num todo está acostumado a usar. Eu posso estar, o quê? Trazendo um prejuízo gigante para a administração pública. Uma insegurança jurídica, né? Porque, uma insegurança jurídica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um prazo de 2 anos para que as pessoas comecem a se adequar à nova lei. Trabalhe com as duas. Trabalhe com as duas. Tem essa possibilidade de escolher qual lei que vai utilizar na hora de estar fazendo a sua licitação. E o que aconteceu? A gente teve o quê? Qual é a nossa realidade? A gente tem que ser muito consciente quando a gente fala de administração pública. Porque a gente tem administração pública em 3 níveis. Nível federal, nível estadual e nível municipal. E desses 3 níveis, a certeza absoluta, qual é o mais carente? Municipal. Os municípios verdade. que já trabalham com orçamento curto, que já fazem milagres para estar dando ali assistência de saúde, educação, segurança pública. Como é que um município pequeno vai ter condições de promover o treinamento de acordo com a nova lei se não tem dinheiro nem para pagar os professores, se não tem dinheiro para pagar os médicos, para botar remédio? Então, houve uma reclamação muito grande dos prefeitos. Não tenho condições. A nova lei já vai entrar em vigor e eu não fiz o treinamento adequado. Então, devido a essa inquietude das prefeituras, foi feita uma medida provisória agora, que a gente soube, né, recentemente, que prorrogou o período de vigência das leis 8666, do RDC, a do pregão, para que elas se estendam os efeitos dela até o final desse ano. Só uma pergunta. As leis, elas foram concentradas na 14.031. Na verdade, foi o que eu falei lá no início. Pegou o que era bom e enxugou o que não era. Certo. Então, a 8666 trouxe o quê? A modalidade
carta convite, que já foi extinto Certo. na nova lei. Tomada de preço, que foi extinto, e o RDC também foi extinto. Criou-se, então, um microsistema de licitação. Perfeito. Tudo é na 14.031. Não tem mais pregão, não tem mais aquela situação. A partir do momento que ela se tornar obrigatória e revogar as anteriores, tudo que a gente falar de licitação vai estar na 14.133. Só ela. Isso, beleza. Agora, uma pergunta importante que a gente não tratou aqui. A gente sabe que a administração pública, ela é administração pública direta. Quando a gente fala da administração pública direta, a gente está falando de quem? União, Estado, Distrito Federal e município. Tranquilo, a gente bate o olho, a gente sabe que é administração pública. Agora tem ainda também a administração pública indireta. Quem são a administração pública indireta? Autarquias. Por exemplo, o INSS é uma autarquia. Quando a gente fala de fundação pública, que também é uma administração pública indireta, a gente está falando daquelas que têm uma atividade assistencial. Então, a gente está falando de quem? FUNPAPA, FUNAI, FUNASA. São aquelas fundações que são criadas para dar uma assistência a assuntos que também são delicados. Por exemplo, meio ambiente, indígena, enfim, outros FUNASA, que é da saúde, enfim. E a gente também tem duas outras entidades que compõem a administração pública indireta, que é a Sociedade Economia Mista e a empresa pública. E quem a gente tem, para dar de exemplo? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras e Correios. Essas pessoas que eu acabei de falar para vocês, elas não aplicam a Lei 14.133. Quando a gente falar de empresa pública e Sociedade Economia Mista, a Lei 14.133 não se aplica a elas. Não é obrigatória. Não. Se elas elas quiserem não se fazer. aplicam. Não se aplicam. Não se aplicam de jeito nenhum. Por quê? Porque elas trabalham de uma outra forma. São as empresas públicas, tá? Essas empresas públicas, ela têm autonomia para estar tendo uma ingerência em atividades econômicas, financeiras. Então, elas se aproximam Seria muito. a Caixa Econômica. Caixa Econômica, Banco do Brasil. Se aproxima muito Das empresas privadas. Então, seria injusto. A concorrência seria desleal. Justamente. Não, já fugiria os princípios da administração pública. Só que o que acontece? Como se trata de dinheiro público, porque essas empresas públicas, tanto a Sociedade de Economia Mista e a empresa pública, empresas estatais, que são o nome delas, elas recebem recursos públicos. Então, elas têm o dinheiro público. E eu costumo dizer para os meus alunos que o dinheiro público, o recurso público, ele atrai consigo ônus. Então, tanto a Caixa Econômica quanto o Banco do Brasil, se quiserem comprar coisas para o seu dia a dia, elas não têm orçamento livre. Elas não podem fazer como uma empresa privada faz. Elas têm que seguir a licitação, mas não a licitação da 14.133. Elas vão ter uma lei própria, que é a Lei 13.303, tá? Então, quando a gente falar de legislação própria, a gente não usa a 14.133. A 14.133, ela é para dar um parâmetro geral. É como se fosse um CPC. Quando a gente tem uma lei especial, a gente usa o CPC de forma subsidiária, mas a lei se aplica à lei especial. E é o que acontece. Seria quase a Constituição das licitações. Justamente. Isso. É a norma, a lei de licitação geral. É aquilo que se aplica de forma subsidiária às especiais. Então, quando a gente falar de empresas estatais, a gente não aplica a 14.133. Só subsidiariamente. A não ser que essa lei que eu falei das empresas estatais, a 13.303, que traz a sua modalidade de licitação, seja omissa, ou seja, lacunosa. Aí aplica a 14.133. Mas ela não se aplica diretamente a essa administração pública indireta. Entendi. Olha que interessante, né? Eu cara? falo que eu aprendo todo dia aqui Não no é? podcast. Aula de graça. Ah, Melhor que sim. comprar curso. Mas eu nem respondi a pergunta, tá? O que aconteceu? A gente viajou, né? A gente foi conversando, e a papo fluindo, e a pergunta não ficou respondida. É verdade. Esse é normal. Doutora, o que eu faço se eu tive uma licitação, se eu participei de uma licitação com base na Lei 8.666, mas o meu contrato, ele foi firmado ainda nesse período de transição, em que a 14.133... Um contrato de 5 anos, doutor. De 5 anos, O cara isso. assinou agora o contrato e no meio do caminho do contrato a lei nova vai entrar em Entrou vigor. em vigor. Ou então vamos supor que ela teve prorrogações. Como é que faz? Vai fazer um novo contrato com base na nova lei? Não. A própria lei ela foi expressa. Ela diz o seguinte: o que vai definir as regras a serem aplicadas tanto aos contratos e aos seus respectivos aditivos ou prorrogações é o momento em que foi publicado o edital. Então, o momento em que o edital é publicado, ele vincula todo o restante do processo. Então, por mais que o contrato venha a ser prorrogado,
em 2030, 2035, até onde ele tiver efeitos e tiver vigência, vai ser de acordo com a lei que regeu o contrato, o edital. Então, se for a lei 8666, vai ser regido até o final. Até esse contrato ser extinto. Até que ele não produza mais efeitos no mundo jurídico. Tranquilo? Entendi. Ficou claro, ficou claro. Eu acho que é o mais sensato também. Porque Não senão tem- vai ter uma confusão. É, Vai ser muita mistureba. exatamente. Vamos lá. Mas olha, Fala, doutor. eu estou aqui com o Código Civil aberto, doutor. A senhora lembra que eu falei para a senhora que o direito ele é uma teia, é uma sim. teia, né? Então, olha só, a senhora falou que o que vai valer é a lei da época da publicação do edital, né? Então, olha só o que diz aqui o nosso Código Civil no artigo 2041, que fala sobre sucessão. Lembra que a gente... por que tá? As disposições deste Código relativas à ordem de invocação hereditária não se aplicam à sucessão aberta antes da sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior. Ou seja, o nosso Código Civil é de 2002. Tá? Então, a partir de 2002, quem morreu, eu aplico a regra de 2002. Mas o cara morreu em 2000. E foi fazer... Ainda era sobre a vigência do Código 16. Aí eu vou fazer o inventário dele agora. Eu vou ter que aplicar a regra do Código 16. E é exatamente o que o doutor está falando. Você assinou um contrato que foi todo feito com base na Lei 8666. 5 anos depois, teve prorrogação, teve isso, teve aquilo, eu vou assinar um aditivo agora. Aí o cara vai dizer, não, eu tenho que aplicar a regra da Lei 14.100. Não, você vai ter que aplicar a regra da Lei 8666, que foi quando, né? Por isso que eu lhe falei, tá vendo como o direito ele tem essa comunicação, né? Muito legal E isso. o que é bacana, que o senhor falou, uma coisa que eu não tinha comentado ainda, que essa nova lei, ela tem essa necessidade de trazer e estabelecer segurança jurídica para as partes. Olha aí, e essa também é uma instrumentalização da segurança sim, jurídica. Sim, exatamente. É muito legal mesmo. A nova lei extinguiu algumas das modalidades de licitação. Mas quais modalidades prevalecem a partir de agora? Bom, a 14133, ela trouxe como modalidade de licitação, tá? Ela manteve a ideia da concorrência, do pregão, do leilão, do concurso. Acho que está certo. Tomada de preço. Não, tomada de preço tomada de preço morreu. morreu junto com a carta convite. Junto com a carta convite, tá certo. E ela trouxe, acho que assim, vai perguntar qual foi a maior inovação. Eu posso dizer que a única inovação da Lei 14.133 é a modalidade, o diálogo competitivo. Porque como você mesmo disse, né, lá no início, que muitas coisas que a nova lei ela implementou já tinha uma previsão legislativa anterior, ainda que de forma tímida, ainda que de forma talvez não tão conhecida, mas o nosso sistema jurídico já utilizava de uma forma ou de outra. Mas quando eu falo de diálogo competitivo, eu posso dizer que foi a grande inovação, foi a Master, porque até então a gente não tinha essa modalidade em nenhum lugar na nossa legislação brasileira. Foi uma importação feita do direito europeu, que lá deu muito certo, o Brasil resolveu também copiar e implementar essa modalidade. Tudo que a gente vê na nova lei, que trouxe uma alteração que foi boa, a gente vê que já era tratado de uma forma ou de outra na lei. Mas quando falar de diálogo competitivo, não. Essa sim eu posso dizer que foi a grande inovação, porque até então nunca tinha sido antes contemplado na nossa legislação brasileira. Mas explica pra gente Legal. Que consiste, até porque quando a senhora falou em diálogo competitivo, a primeira coisa que me veio à mente assim, disse, então não tem licitação, vai só haver um diálogo, aquelas empresas e tal, mas a lei, ela traz fases, né, no diálogo competitivo, não é isso? Sim. Bom, vamos lá então. Vamos primeiro entender em qual circunstância a gente estaria e poderia estar utilizando essa nova modalidade de licitação. E eu queria já dizer que essa é uma pergunta que a gente ia ter lá na frente, mas eu já vou responder, porque a gente já vai emendando uma coisa na outra, tá? Então, como é que funciona? Eu costumo dizer para os meus alunos que diálogo competitivo vai ser toda vez que a administração pública ela quiser algo, mas ela não sabe como implementar aquilo que ela está querendo.
Qual é a regra geral? Quando a administração pública ela quer algo, ela já tem que fazer o edital e dizer como é que ele vai ser desenvolvido, como é que ele vai ser implementado. Ela vai ter que trazer a fase de execução, já vai ter que trazer tudo. Vai ter que trazer tudo como uma regra para que aquele participante ele venha lá e só execute. E quando eu estou falando de diálogo competitivo, não. A administração pública ela tem uma necessidade, ela tem um interesse, mas ela não sabe como implementar. É uma coisa assim tão técnica, tão específica, com tamanha especificidade que ela não pode... Ela não tem essa capacidade de dizer, eu quero aquilo, mas eu não sei como funciona. Então, eu costumo dizer que são duas circunstâncias em que a gente vai utilizar o diálogo competitivo. Quando envolver uma tecnologia de ponta, uma alta tecnologia, uma coisa assim muito ultra, mega tecnológica. Agora, quando já fosse viajar o metaverso da administração pública, ou a administração pública no metaverso. Ou quando envolver uma complexidade tamanha que a pessoa não sabe, a administração pública ela não sabe como pôr aquilo no papel. Então, eu costumo dar 3 exemplos tranquilos, que eu posso dizer aqui. Primeiro, um aplicativo. A administração pública ela precisa, hoje em dia, fazer um aplicativo para os alunos da rede pública, que eles têm que ter lá um dossiê de documentos, de provas digitais, enfim. Ela não sabe, ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe como implementar. Não teve... mas se bem que aquele aplicativo do Pânico, que hoje as delegacias especiais de atendimento à mulher... Podia ser uma modalidade de diálogo mais ou menos assim, porque foi feito antes, né? Mas, por exemplo, se fosse agora, seria um exemplo, né? A administração pública sabe, a gente quer um aplicativo quando a mulher estiver no perigo, ela usa lá e já vai acionar a polícia e tal, mas não sei como é que a gente faz. Isso, tá? Legal. Outro exemplo. Vamos supor que a administração pública hoje ela tem essa necessidade de ter um pouquinho mais de controle da segurança pública. Então, ela quer implementar o sistema de câmeras com drone, com isso, com aquilo. Ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe como é feito. Então, poderia ser por diálogo competitivo. E o exemplo final que eu dou assim, que é uma coisa que todo mundo tem um pouquinho de conhecimento, mas não sabe como funciona. Vamos supor que o governo da Bahia resolve ser o primeiro governo sustentável do Brasil. Não quer mais utilizar essa energia que a gente tem em comum e quer implementar uma energia sustentável, que seria uma energia solar. A gente sabe que é através de placa, mas a gente não sabe como implementar. Então, seria o caso também de um diálogo competitivo. A administração pública ela quer se tornar sustentável, mas ela não sabe como ela vai implementar isso. Então, se chama diálogo competitivo justamente por isso, porque a administração pública ela vai compor, junto com os particulares que têm expertise para tratar do assunto, para montar a forma de implementação dessa solução para a administração pública. E aí, esse diálogo competitivo ele vai se procedimentalizar em 2 fases. O que a gente sabe da licitação comum? Quando a administração pública quer comprar resma de papel, ela publica um edital, e nesse edital ela vai fazer o seguinte, vai falar, a gente tem um orçamento X para comprar não sei quantas resmas de papel e tal, não sei o que, ela vai fazer as exigências lá. A gente só vai ter um edital, que esse edital ele vai se tornar regra entre as partes. E vai ser esse edital do início ao fim. Quando a gente falar de diálogo competitivo, não. A gente vai ter fases, a gente vai ter 2 editais. Então, a gente vai ter... o procedimento licitatório ele é dividido em 2 fases. A primeira, que é do diálogo, e o segundo, que é da competição. Então, mas como é que inicia? Só para a gente entender que como é uma modalidade nova, até para visualizar isso no campo real é difícil. Vamos colocar a situação aqui da implementação da energia solar. Sim. Tá? A administração pública ela resolve que ela quer todas as secretarias do Estado utilizando, já a partir de 2024, energia solar. Ela vai fazer assim, não sei como eu vou implementar isso. Ela vai fazer um edital. Eu só quero isso. Eu só quero isso, justamente. Ela vai fazer um edital e ela vai publicar esse edital falando o seguinte, eu preciso de empresas que conheçam como é que trabalhem com energia solar. Eu preciso que me apresente projeto sustentável de energia solar. Para implementar a energia solar nas secretarias. Desculpa, eu acho que o que a doutora disse é o seguinte, a administração... A administração ela chama a empresa para dizer como é que a gente pode fazer para implementar uma energia sustentável. Então, na verdade, você está chamando a pessoa para apresentar os projetos de viabilização daquele negócio. Como é que eu faço? Não é apresentar o projeto, porque não, senão... projeto que eu falo, quando eu falo projeto, não é execução. Entendi. Seria um projeto de execução daquele. Como é que a gente... Olha,
a gente teria 5 possibilidades. Uma seria, eu quero colocar energia, vamos supor, Isso. usando esse exemplo. Eu quero colocar energia sustentável. Eu não falo que é energia solar. Aí a pessoa chega com energia eólica, energia solar e isso. com os projetos, como Isso. poderia ser implantado. Beleza. Seria mais ou menos É, isso. Sim, Isso seria a primeira isso. etapa. Essa é a primeira etapa, que é, o como diálogo. é como se as empresas, doutora, ajudassem a administração a montar o edital. Na verdade, é o Isso. seguinte, eu entendo da seguinte maneira. A prefeitura, o município, o estado, a união, vai apresentar o problema. Fala o seguinte, eu tenho esse problema de energia, eu quero ter essa solução, eu quero executar essa solução. Quem se habilita a apresentar a solução? Isso. Seria mais ou menos isso, entendeu? Assim, ela vai seria ter que mais ser mais específica. Ela vai dizer assim, preciso de energia solar e eu quero empresas que trabalhem com energia solar e me apresentem o seu projeto de implementação. Como é que elas trabalham no individual delas? Sim. Entendeu? Uhum. Então, eu quero que vocês me apresentem um projeto de como é que vocês, empresa particular, implementaria a energia solar aqui na secretaria. Se fosse o Tá? dono, se vocês fossem donas dessa secretaria, como é que vocês fariam? Sim, vamos lá. Aí, Superado legal. esse passo. Superado isso, Aí. o que Primeira acontece? licitação, sim. Ela vai publicar esse edital que não vai conter muitas regras, ela só quer mesmo entender como é que funciona e vai convocar aquelas empresas que têm essa expertise, esse conhecimento para apresentar para a administração pública. Aí sim que elas apresentam. Essa primeira fase é chamada de diálogo. Por que é chamada de diálogo? A administração pública, a partir do momento que ela publica, ela vai dar um intervalo mínimo de 25 dias úteis para que aqueles particulares venham e apresentem seus projetos. Seria apresentar um conhecimento técnico sobre o... Sim. Apresentação de conhecimento técnico sobre o determinado item lá. Isso. Aí, vamos supor que a administração pública conseguiu convocar 5 empresas que trabalhassem com isso. Sim. Ela vai, de forma individual, fazer uma entrevista com essas empresas. Então, ela chega com a empresa A e fala, olha, como é que seria? A empresa A vai mostrar o projeto dela, vai mostrar como se desenvolveria, vai mostrar tudo. As fases de execução. Tudo. Aí ela vai passar para a empresa B. Quando ela chegar com a empresa B, ela não pode divulgar o que ela conversou. Pode fazer as mesmas perguntas, mas não pode dizer como foi o projeto da... Lídia me falou tal coisa nisso aqui. Não pode. Tá, entendi. Tem que manter Certo. o sigilo lá. Certo. Sim. E assim ela vai consecutivamente conversando com os 5 interessados que apareceram. A partir desse momento, ela vai pegar tudo que ela colheu de informação de um e de outro Porque aí ela já tem conhecimento e técnico. vai montar o seu próprio projeto, entendi. dizendo, eu gostei da inovação do A, gostei do tempo do B, e assim por diante. Ela vai escutar Ela tudo. pode então fazer uma Um mesh, mix. ela pode fazer um mix, ela pode Porque, pegar. na verdade Sim. ela está contratando como se fossem professores que vão dar aula sobre os temas, Sim, aí você sim, vai sim, pegar, absorver aquelas informações e criar seu próprio projeto Sim. e depois apresentar provavelmente a licitação. O né? segundo edital. Lembra que eu Isso. falei que ia ter Sim, 2 sim, editais? sim. E a partir desse momento, encerra a fase do diálogo. Então, entendeu que o diálogo é o particular ajudando a administração Doutor, eu pública. lembrei qual era aquela expressão do edital que exatamente diz isso aí. Com essas informações que ela colheu das 5 entrevistadas, ela vai montar o memorial técnico do edital dela Oh. e vai dizer o seguinte, eu quero assim. Aí Né? eles Aí os 5 se matam. lá para fazer. Não é isso, doutora? É isso Agora mesmo. que eu entendi. Aí, nesse caso, acabou a fase do diálogo. Certo. A administração pública já encerrou, ela já tem o que ela quer, ela vai montar o próprio projeto dela. Então, quando ela tiver de mãos do próprio projeto, ela faz a segunda publicação do edital, falando assim, olha, agora eu não quero mais os interessados em me mostrar como é que se implementa. Eu quero esse aqui. Eu já quero implementar esse projeto. Quero esse aqui, o meu projeto. Que eu criei. É. Então, ela vai conceder um intervalo mínimo de 60 dias úteis para que essas empresas apresentem sua proposta. Agora, tem uma coisa muito importante, que só participa dessa segunda fase quem participou da primeira. Ah, legal. Entendi. Muito Até para importante. valorizar essas pessoas. Justamente. Exatamente, aquelas É. pessoas que acorreram, né? As empresas que acorreram. né? Que atenderam interessaram, né? ao chamado da administração Sim, pública. sim. Então, essa segunda parte, que a administração pública já tem o orçamento dela, aliás, já tem o projeto dela, as pessoas vão dizer quanto que elas gastariam para implementar esse projeto apresentado pela administração pública. Existe um limite mínimo de pessoas para participar Não. do primeiro edital? Não. Ou se você aparecer só uma empresa,
Pode dar continuidade? Essa que é a pergunta. Aí Porque é às que vezes tá. se torna uma coisa bem específica e aparece apenas Não, uma mas aí empresa. presta bem atenção, mas quando tu fala em bem específica, tu pode estar caindo em... Na inexigibilidade. É só o cara que faz. Mas É a mesma coisa aquele cara que vende um produto com Não, exclusividade. eu não posso até contratar entendi. ninguém, eu tenho que Mas eu até comprar, tenho entendi. que comprar dele. Mas eu vou mudar então a pergunta Tá. aqui. Eu vou mudar a colocação. Às vezes as outras empresas não têm interesse. Sim, E aí... apresenta-se apenas uma empresa com um projeto. Ele pode dar sequência com apenas uma pessoa? Eu acho ou que aí não, porque aí perde a competição. Não existe competição. Mas, doutora, só uma pergunta. Mas aí vai aqui. deixar de executar o projeto? Mas eu tô aqui, eu tô seguindo o seu raciocínio. Calma, vamos lá. Primeiro, ele vai ter que primeiro apresentar um projeto. A administração pública não sabe se ela vai querer aquele projeto. Então, Não. ela pode conceder o quê? Um prazo maior para que outras Outras pessoas pessoas apresentem e assim por diante. Mas Porque eu falando, se não piorando, aparecer, olha se só. não aparecer, pode não dar piora, seguimento, ou não piorando a Esse que coisa. eu só- acho que não, porque aí já não tem competição. Entendi. Mas olha só eu tô acompanhando aqui o seu raciocínio, tá? A sua explicação. Só participa da segunda fase as empresas que participaram da primeira. Beleza. Aí a senhora, como gestora, publica o edital e chama essas 5. Convocou as 5, tá? Só apareceu uma. A senhora chamou as 5, mas só apareceu uma. Só se mostrou interessada uma. Eu já entendi. Até porque às vezes você comprou o projeto de uma pessoa, de uma dessas 5 que apresentou, fala assim, não, eu gostei demais Integralmente. desse projeto. Aí tu apresenta o edital com um projeto já direcionado para um. Mas vamos Eu lá. acho que não, acho que difícil acontecer. Não, pode Se a pessoa acontecer apresentar o sim. projeto perfeito, Sim, você aí, olha e meu fala assim, amigão, eu já quero esse era. projeto. É, já Não, era. mas aí a pessoa vai falar assim, tu quer esse projeto? Beleza, tu vai ter que quantificar. Tu achas mesmo que as outras empresas que têm expertise não vão querer participar? Vão querer, sim. Aí uma outra pergunta. A senhora falou um negócio bem interessante. A administração pegou, entrevistou, aí pegou o prazo daquele, gostou da execução daquele, aí ela fez um mix, né? Digamos que ela fez lá um mini Frankenstein, lá, tá, um pedacinho de cada um. Pode haver um consórcio? Pode participar. Consórcio de pessoas físicas, Pois é, jurídicas, pois é, Mas pode. eu Por falo exemplo- dessas pessoas que foram... Por exemplo- dos 5 que entraram, Aham. 2 delas Eu depois acho que formularam não, um grupo. porque acho pra que fazer. isso burlaria, porque Pois é. elas não foram na mesma condição da primeira. Não, a minha pergunta foi porque a senhora falou assim, o prazo de uma, é como se eu gostei de alguma coisinha de cada uma. Beleza, aí a minha empresa não tem como fazer no aquela prazo parte. dele. É isso que eu entendi. Entendeu? Eu tenho Pois essa é. colocação, porque às vezes a aptidão técnica ali de cada setor específico fica só com uma empresa. Aí a minha Se pergunta- eles a poderiam minha se unir para fazer um projeto único, É. entendeu? Não, eu Aí- acho que aí já burla Aí já vai o burlar. procedimento Não, licitatório. por isso que eu perguntei se haveria possibilidade, entendeu? É, assim, a lei ela é silente. Como vocês sabem, isso é uma modalidade nova. Em relação a isso, ela ainda está silente, ela ainda está em processo de engatinhamento. Uhum. Então, pode ser que futuramente a gente tenha uma seja- complementação Que seja jurisprudencial. provocado. De repente, a formação de uma parceria. Uma Por exemplo, as parceria. empresas parceiras. E isso né? pode ser objeto futuro Sim. de uma Sim. correção, que a lei se mostrou silente. Pode Sim, ser sim, que sim. venha a acontecer, mas agora, Nesse nos momento termos da não. nossa lei, agora não. Entendi. Então, é isso que é o diálogo competitivo. Primeira fase, conversa com os particulares, e a segunda, parte para parte do orçamento, das propostas, do acordo entre a administração pública com o particular em fins de Sim, valores. sim. Aí eu lhe pergunto agora. Esse Cláudio gosta de perguntar, viu? Não, mas Tá brincando. mas as Sim, isso, perguntas eu tô- que eu estou fazendo ainda aqui... É um tema curioso. Não, pois é, mas elas são... Eu tô brincando. Elas são contigo. contextuais. Não, porque fica assim... assim, constrangido. É porque eu não gosto de fugir da pauta, né? Mas assim, essa flexibilização, que a senhora falou lá no comecinho, que a senhora tem vontade de voltar aqui para falar de improbidade. Eu já tô Mas aqui, vamos já tô dando aproveitar um um gancho, pouquinho. né? Tô dando um ganchinho, né? A senhora não acha que essa maior flexibilização da nova lei de licitações, ela não pode ser um vetor da ocorrência desses atos, assim? Não, Você né? acha que isso ia passar despercebido pelo legislador? Não, com certeza não, né? Mas assim, é por conta da capacidade como Criativa do Como a brasileiro. senhora falou, o problema não é o Brasil, o problema é o brasileiro. Vamos lá. Né? A própria legislação, ela trouxe algo que também não era tratado de uma forma tão clara nas legislações anteriores. O que ela disse? Ela trouxe um princípio, que é o princípio da segregação das funções.
justamente com uma forma de afastar a possibilidade de fraudes em procedimentos licitatórios, no qual um único servidor público ele não pode conduzir todas as fases do processo licitatório. E outra, estabeleceu uma nova pessoa, que é a autoridade máxima. Que essa autoridade máxima ela não vai participar do processo, mas ela vai ficar responsável por fazer uma última fiscalização, passar o olho em tudo que aconteceu no processo para identificar uma possibilidade de vícios sanáveis, insanáveis, de revogar ou anular a licitação. Então, hoje em dia, a gente tem uma comissão da administração pública feita só para essa parte de licitação, que ela conta com servidores efetivos ou empregados públicos efetivos, justamente para evitar essa possibilidade de fraude, e ela segregou funções. Ou seja, uma única pessoa ela não pode conduzir a licitação do início ao fim. Então, quando a gente fala, gostei dessa ideia nova do diálogo competitivo, mas talvez essa conversa do administrador público com o licitante pode dar margem para uma possível fraude. Pode, porque o brasileiro sempre dá o seu jeitinho. Porém, agora ele vai ter o quê? Ele vai ter que fazer a coisa bem mais feita, melhor feita. Vai dar mais trabalho, vai dar mais trabalho. Vai ter mais trabalho para fazer. Porque ele sabe que ele não é a única pessoa que vai estar responsável por conduzir o processo. Inclusive, que uma outra pessoa ela vai fiscalizar, ela vai ver se de fato houve tudo corretinho para depois dizer se está ou não certo a licitação. Inclusive o bom gestor, se ele for uma pessoa realmente assim que tenha essa proatividade, por exemplo, eu já pensei aqui, eu me imaginei numa situação dessa de gestão, se eu fosse, por exemplo, né, uma autoridade assim, eu faria o seguinte, no diálogo competitivo, né, são 5, eu faria 5 entrevistadores. Cada um entrevistava uma empresa. Não, mas o que você não sabe é que agora essas fases Uhum. também estão gravadas. Pois é. Mas, Então, não, mas gravou, assim, a autoridade ela vai rever, ela pode ler. Mas assim, por uma precaução minha, entendeu? Por uma precaução minha, eu faria 5 pessoas. Cada um entrevistava uma empresa. Ou seja, não era um mesmo entrevistando todo todos. mundo. Inclusive, existe essa possibilidade de contratação. Por exemplo, você não entende de... Eu não sei, tô supondo, tá? Que você não entenderia como gestor da implementação da energia solar. Sim. Mas você conhece alguém, uma empresa que trabalha muito bem com isso, mas você não quer fechar contrato com ela, você quer que ela seja o quê? Uma pessoa para te auxiliar. Hoje em dia a lei permite. Que quando se tratar... consultoria. Quando se tratar de um assunto específico, em que a administração pública ela não tem competência para aferir se ela está sendo enganada ou não, ela pode contratar uma empresa para dar esse suporte na licitação. Só já ouviu falar na tomada de decisão apoiada? A tomada de decisão apoiada é também chamada de autocuratela. É quando uma pessoa de determinada idade, ela não se sente segura de tomar decisões sobre atos da vida, ela pode ir a juízo e indicar 2 pessoas para ajudá-la a decidir. Olha só. Mais uma vez. Olha como o direito, entendeu? Olha como o direito se comunica. No direito nada se cria, entendeu? tudo se copia. É, ou se adequa, né? Ou se adequa. Que legal, que negócio interessante. A administração pública diz, olha, eu não me sinto seguro para decidir sobre isso, então eu vou chamar aqui uma empresa que possa me dar esse suporte. Essa empresa não pode participar da licitação. Não, sim. Essa pela lei nova 14.133 de 2021, é possível realizar a licitação presencial ou não? É só então, online? como eu acabei de falar para vocês, a regra hoje em dia é tudo virtual. É virtual. E é grande parte desse sucesso nas audiências virtuais se deu em razão da Covid. Que a gente viu, a gente foi obrigado a dar vazão ao nosso trabalho de casa. Se reinventar, né? Se reinventar. Então, isso também foi adequado na 14.133, no qual hoje, obrigatoriamente, a regra é que seja virtual e a exceção é que seja presencial. E na exceção, obrigatoriamente, tem que ter o quê? Vídeo e gravar a voz. Que engraçado, nada... né, doutora, que isso foi uma... Eu acho que isso, assim... Isso veio para todas as áreas. Não, mas é engraçado que isso começou com pregão, né? Uhum. Isso começou com pregão, porque antes tudo era presencial. Aí começou a modalidade do pregão eletrônico. Que é um decreto. Que o primeiro, a lei, ela é presencial também. Os pregões eram presenciais. Eu acho que é o seguinte... Aí depois mudou para o pregão eletrônico. Aí você participava do pregão do seu escritório, né? Mas não era com essa modalidade de videoconferência como é hoje, né, doutora?
Você entrava, você era tudo só mesmo Hoje em dia é aparecendo cara. Exatamente. Hoje a gente analisa que a pandemia foi terrível, Foi com horrível, certeza. Foi mas horrível. trouxe coisas boas também. Ela foi catalisadora, né, da questão tecnológica, né, dos atendimentos online. Ela nos fez mergulhar ainda mais no mundo virtual, né? Fazer o uso das tecnologias, né? Doutora, como se organizam as fases de licitação a partir de agora? Essa pergunta é maravilhosa, porque, de acordo com a nova lei, a gente tem 5 modalidades. E aí é importante, eu posso dar uma pincelada de como é que a gente vai utilizar essas modalidades? Claro. Bom, a gente tem concorrência, que é voltado para compra para contratação de obras, serviço de engenharia, compra e aquisição de bens que não são considerados comuns. E o pregão, justamente para essas mesmas categorias, mas para coisas que a gente pode dizer que são bens comuns. E qual a diferença de bem comum para bem bem especial? Vamos lá. Vou dar um exemplo bem claro para vocês de papel. A administração pública quer comprar papel. Isso é considerado bens comuns. Por que bem comum? Porque a gente pode descrever ele de forma objetiva no edital. Então, se você quer comprar papel, você pode dizer a espessura, tamanho, pode dizer de forma específica o que você quer no edital. Quando a gente fala em bens especiais, não. São aqueles que precisa que a administração pública ela tem esse tato de ter uma análise subjetiva. Então, quando eu falar de uma reforma de uma fachada de um órgão público, um arquiteto ele vai ter que apresentar o projeto dele, a administração pública vai analisar se adequa ou não à necessidade ou realidade da administração pública. Então, isso é considerado uma contratação especial, que não pode ser definida de forma objetiva no edital. Então, superadas essas duas, a gente vai ter concurso. Concurso não é para que você tenha um vínculo funcional com a administração pública, não. É para que a administração pública selecione um trabalho que seja científico, técnico, cultural, enfim. Aqui em Belém, a gente tem alguns. Exemplo, festa junina. A gente lembra logo do quê? Do Centu, daquelas apresentações e tal, em que a prefeitura ela dá um prêmio, gratificação, um prêmio em dinheiro, para aquelas quadrilhas que dançarem melhor. Outro exemplo. Vocês já escutaram falar... Como é verba pública, para eu entregar, eu tenho que ter esse processo. Um edital que ele vai dizer, olha, a gente vai julgar por isso ou por aquilo. Dando os critérios. Dando os criterinhos, tá? Mas aí a fase vai se desenvolver nesse procedimento de acordo com o que a administração pública disser como é que vai ser. Certo. Outro exemplo, vocês já escutaram falar aqui, eu sei que o doutor Paulo não é de Belém, mas o senhor é, né? Tu. Sabe o Sírio. Sim. Sírio, todo mundo já escutou falar. Mas quem é daqui sabe que nas escolas públicas a gente tem o quê? A redação do Sírio. Sim. Que os estudantes da escola pública fazem uma redação. E aquela que foi eleita a melhor redação também ganha uma gratificação ou um prêmio. Sim. Isso também é concurso. Concurso na modalidade de licitação. Mudamos de modalidade. Leilão. Hoje em dia, leilão é quando a administração pública quiser alienar seus bens, quando ela quiser vender seus bens. Móveis ou imóveis tem que ser através de leilão e vence quem apresentar o melhor lance, tá? O maior lance. E, por fim, a gente vai ter o diálogo competitivo. O diálogo competitivo a gente já viu quais são as fases do processo. O leilão não vai ter essas fases. A pessoa não precisa se habilitar. Apresentou maior valor lá, de acordo com os critérios da administração pública, leva. O concurso vai se desenvolver conforme a necessidade da administração pública. Agora, quando a gente falar de concorrência e pregão, eles vão ter, sim, fases processuais. E aí é que entra nessa pergunta que a gente está falando aqui na pergunta 7. Na lei passada, você tinha aquelas espécies, né? Técnica empresa. Esses são os critérios de julgamento. São os critérios de julgamento, né? Mas não são as fases. Eles continuam existindo. Continuam. Tá. E continuam também, foi acrescentado outros critérios de acordo com a nova lei. Certo. Mas essas fases do processo licitatório começam assim. Ela é obrigatória tanto para o pregão quanto para a concorrência. Primeiro, começa com a fase preparatória. A administração pública hoje, ela vai programar, a formular o edital, ele passa por essa fase preparatória. No qual a administração pública ela tem que ter consciência do gasto público. Ela tem que ver se tem dotação orçamentária, ela tem que dizer por que ela quer contratar aquele bem ou aquele serviço.
ela vai trazer suas técnicas e formular o edital de licitação. Posteriormente, a gente vai ter a fase de publicação do edital. Depois, a gente vai ter a fase de propostas, de apresentar as propostas. A administração pública publicou o edital, o particular ele vai apresentar a proposta dele. Em segundo lugar, a gente vai ter o julgamento. Depois, a gente vai ter o julgamento das propostas. Por fim, depois, habilitação. E, por fim, fase recursal. E, por fim, a homologação. Antes, de acordo com a Lei 8666, a regra para concorrência era a seguinte: primeiro, fase de habilitação. Então, eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de um processo licitatório. Já teve? Nunca? A administração pública, para que você contrate com ela, ela faz um calhamaço de exigências. Então, quando você ia para a fase de licitação, antes de você apresentar sua proposta, você tinha que apresentar que você era apto para licitar com a administração pública. Você tinha que apresentar a sua habilitação. E como o doutor Paulo falou aqui, é um calhamaço desse tamanho de licitação, de documento. É um carrinho de mão de habilitação. Né? É isso mesmo. Então, a administração pública acabava fazendo o quê? Trazendo um procedimento muito burocrático, porque para que depois de analisar a proposta, ela tinha primeiro que ver se a pessoa era apta a contratar. E suscetível à fraude, doutora. Com a administração suscetível à fraude. Violavam os envelopes. Então, para que uma licitação ela ocorresse, o servidor público ele tinha que ir lá e conferir. Uma penca de 500 papéis. E eu trabalhei na procuradoria. Ou não. Eu trabalhei na procuradoria do município e a gente percebia, não é essa organização que o pessoal pensa. Você chega lá, tinha aquelas massas. Licitação, era aquelas. Antigamente, né? Isso uns 20 anos atrás. Mas era mesmo. Eram as caixas, aquelas caixas de papel que a pessoa o documento. Né? Qualquer pessoa que tinha acesso poderia mexer. Não, mas é o que eu estou dizendo. A insegurança que existia era muito grande porque os envelopes tinham que ser entregues lacrados. Tá? Às vezes o cara molhava a mão do servidor, do mau servidor, o servidor ia lá e rasgava. Aí na hora que o cara pegava o envelope, que deveria estar lacrado, estava aberto. Aquele cara já estava eliminado, amigo. Porque tu já não poderia dizer se a proposta dele foi a que ele realmente entregou ou se mudou. Pois é. Tá entendendo como é que funciona? Então, o que acontece hoje em dia, para desburocratizar, primeiro, a administração pública ela fala, olha, meu preço é 10 mil. Aí, se tu tiver uma proposta que seja próxima, ou então a tua menor proposta, vamos supor que o critério é menor valor. Você pega desse menor valor e analisa só uma proposta, ao invés de ter que analisar de todo mundo. Entendeu? Então, hoje em dia é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Essas são as fases do processo licitatório. Ocorre que, se a administração pública entender que é melhor a fase de habilitação antes, ela pode inverter esse processo. Porque... Mas é um serviço, né? Você vai olhar se todo mundo está habilitado, você não sabe nem se vai ganhar. Justo! É uma questão lógica. Mas aí, presta bem... Primeiro você vê o resultado Mas eu vejo por outro lado. Eu vejo assim, eu habilito... Eu garanto a competitividade. Não, mas aí é o seguinte, Entendeu? você garantiu a competitividade, você vai chegar, vai ver o resultado, fala assim, quem ganhou? Ele. Então vamos ver se ele está habilitado de acordo. Aí você analisa só ele. Pra que você vai olhar de todo mundo? Mas presta bem atenção também. Eu entendi, doutora. Talvez eu tenha sido assim, vamos dizer assim, espertinho, vamos dizer, né? Mas a administração, ela vê qual é o melhor preço. Aí depois ela vê se o cara está habilitado. Aí, de repente, o cara que apresentou o melhor preço... Não está habilitado. Não está habilitado. Aí chama o segundo. Aí chama o segundo, mas assim, olha, eu te contrato, mas eu te contrato pelo preço do primeiro. É isso. Entendeu como é que funciona? Então, aí o cara está vendo... A administração está vendo o bolso dela. Entendi. Entendeu agora? Sim. Olha, o senhor é um gestor nato. Faz sentido, Cláudio, agora. Não, mas Isso chama malandragem. Doutora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Na Lei 8666, desculpa eu lhe perguntar, porque eu vivi muito a Lei 8666, né? Você sabe pela idade, já comentou. Mas a Lei 8666, ela, normalmente, como o pessoal falava, né? Quando se disparava um processo licitatório, o dinheiro já estava lá. Não é verdade? Você já tinha a rubrica, a dotação e a disponibilidade financeira. Isso mudou? Então, hoje em dia, qual é o recomendado? A nova lei, ela diz o seguinte, que a regra dos contratos é que eles durem o prazo de 1 ano, justamente para que seja adequado a essa dotação orçamentária anual. Sim. Só que acontece que existem algumas necessidades da administração pública que elas se formalizam, ou então que elas precisam de um tempo maior
para se concretizar nesse prazo além de um ano. Mas a ideia permanece a mesma, de que seja feito, esse contrato seja de um ano, justamente para se adequar a essa dotação orçamentária, como o senhor disse, que já teve a rúbrica, já teve autorização, já teve o exercício financeiro, ele está garantindo. Mas eu não preciso que ter, ele mas eu ocorra. não preciso ter o dinheiro disponível. Precisa ter pelo menos a previsão. Não, a previsão orçamentária, beleza. Orçamentária. Olha, você vai receber o dinheiro. Pronto. Eu não tenho ainda não está na minha conta. Mas Isso, tem que ter a previsão orçamentária. Eu já posso disparar, então. Pode, inclusive até porque hoje a própria lei ela diz que essa é a regra, mas tem as suas exceções. Então, Sim. vamos supor, tu não sabe como vai ser a dotação orçamentária daqui a 2 anos, 3 anos. Mas o contrato ele está autorizado. Tava lembrando aqui que é muito essa questão de licitação é uma coisa assim, muito delicada, Paulo e doutora Lívia, porque assim, a gente sabe que todo recurso que vem, ele tem toda uma mobilização política, né? O cara não, às vezes, a bancada lá em Brasília, os caras estão trabalhando para trazer o recurso para cá. Recurso pro município. Aí o recurso está aqui, pum. Tu passaste o ano e não licitaste. Sabe o que acontece? No dia 1º de janeiro, amigo, o recurso não está mais na conta. Porque ele volta. Se não for usado, ele volta. Estou dizendo isso por essa experiência que eu tive do recurso federal, que era para aquisição de um determinado objeto, né? Podemos agora também, aqui já estou sugerindo, tá? Um novo tema. Bora conversar sobre emenda parlamentar, que Também. hoje em dia Olha já aí. existe uma nova emenda chamada emenda PIX, Né? no qual não precisa ter uma destinação. Sim. Ele entrega o dinheiro para o município, diferente dessa que o senhor teve a experiência, o município pode ficar Sim, e para utilizar. resolver da forma que ele bem entender. Pode até pagar folha. Gostei. Mais ou menos. Mais ou não menos, pode né? ter Tá. umas dívidas. Ele Sim. tem 2 vetações, Tá. Não pode pagar Não, mas- folha, Uhum. mas e também não pode pagar dívida. Mas o que eu estava me reportando, doutor, é o seguinte, é que no finalzinho do ano, aí os caras faziam aquela licitação. As 3 tapas. Só Pra para não gastar o para dinheiro. não perder o recurso, porque Aham. se Então, virar o ano, Já perde. já era, o recurso sai da conta e cai e volta Aí para a origem. sai aquela licitação linda, Glória. Aí você maravilhosa. imagina numa hiper mega super secretaria de Estado, né? Doutora, Aí qual foi a principal inovação da lei 14.133? Então, foi a questão da modalidade da licitação lá do diálogo competitivo. diálogo competitivo. E Que tem foi- crítica, doutora? Críticas? Existem algumas críticas das vantagens das novas licitações? Porque a lei nova, ela sempre traz, né? Parece que quando a gente fala da lei nova, a gente tá falando daquela lei que veio com um lacinho vermelho, toda bonitinha e tal, né? A gente não sabe dos vícios ocultos. Entendeu como é que funciona? Por isso que eu já perguntei logo. E aí? Vamos fazer o seguinte, para melhorar a pergunta. Dá um parecer final sobre a nova lei de licitação, o que você pode Os prós e os considerar contras, né? as vantagens, as desvantagens e o que a gente deve analisar ainda que não tem ainda, não dá para saber se é vantagem ou desvantagem, que ainda está na balança. Vamos lá. Eu vou dizer para vocês que eu gostei muito da edição dessa nova lei. Eu acho que a gente precisava, assim, quando a gente fala em direito administrativo, de direito civil, a gente tem um código. Quando a gente fala em direito tributário, a gente também tem um código. Quando a gente fala em direito trabalhista, a gente também tem um código. Mas quando a gente fala de algo que é nosso, um direito público, direito administrativo, a gente não tem código. Então, faltava, sim, essa união do legislativo para tratar de um assunto tão importante de uma forma unificada. Então, eu acredito que era necessário, sim, a edição de uma lei para tratar somente do tema de licitação. Acho que ela trouxe muitas coisas boas que precisavam realmente ser readequados, que precisava fazer uma enxugada das coisas que já não tinham tanto utilização na prática. Porém, eu acho que a lei ela deixou a desejar em alguns aspectos. Por exemplo, quando a gente fala da garantia contratual, a gente fala... Aliás, não digo nem da garantia contratual, não. Vou falar aqui hoje em dia é previsto uma alocação de matriz de risco. Exemplo, a administração pública ela se compromete em algumas circunstâncias, tá? Dependendo também do tipo de contrato, a garantir algumas regalias
para aquela pessoa que está contratando com a administração pública. Por que acontece? Quando a gente fala de administração pública, a gente está falando de um particular que está oferecendo o seu serviço, ou então prestando, ou então oferecendo bens para a administração pública. Quando você está na sua área, na sua vida privada, você tem que prestar o melhor serviço para aquela pessoa, tá? E a mesma coisa para a administração pública. Então, quando a administração pública ela recebe aquele bem, aquele serviço, aquela pessoa deveria fazer que está entregando por sua conta e risco. Ela tem que dar o jeito dela, não importa o que aconteça, ela tem que dar para a administração pública aquilo que ela se compromete. Como numa relação de consumo. Como numa relação de consumo. E hoje em dia, o que a gente tem? Uma matriz de alocação de riscos, no qual a administração pública se garante que, ainda que aconteça alguma situação aleatória, dela manter as condições daquele contrato. Ou seja, ela paga para ganhar aquele serviço, aquele bem, e ainda garante para aquela pessoa que, determinadas circunstâncias, ela vai o quê? Tá mantendo ali uma repactuação do contrato, um reequilíbrio e assim por diante. Mesmo, por exemplo, que ele seja um contratante É problemático, um cara que dê dor de cabeça. Mesmo assim, ela vai estar mas- pagando tipo como se fosse em dobro. Mas isso aqui seria o adendo contratual, né? Pelas mudanças que pode ocorrer no Ok, mas no isso prazo. aí Não. tem que ser um pedido feito pelo particular. Nesse caso, não. Esse contrato da administração pública, ela já garante Ela já diz, previamente ela já diz pra que ti. se acontecer alguma daquelas circunstâncias do contrato... Mas você não acha que atrai mais pessoas? Porque muitas pessoas, às vezes, se abdicavam de participar devido ao risco da administração pública não cumprir com as suas obrigações. Haja vista que a gente tem vários exemplos de pessoas que quebraram mediante a isso, pois não tinha lastro financeiro para esperar a boa-fé Da de pagamento da administração administração pública. pública. Então, ou seja, eu acho que muitas empresas se abdicam de participar devido a esse fator, né? Tá bem, mas vamos lá. A administração pública já está cumprindo com a parte dela de pagar. Ela vai pagar 2 vezes para essa pessoa? Então, isso acaba o quê? Sendo um ponto de polêmica que eu acredito que a administração pública, aliás, que a legislação deixou de dar um ponto final. Ela Sim. acabou sendo boazinha demais com esse contratante. E o segundo, que aí eu quero que vocês prestem atenção, porque hoje em dia a administração pública ela criou uma modalidade de contrato de mão de obra exclusiva. Ou seja, aquela pessoa, a administração pública, ela está contratando um serviço, mas ela quer que aquele serviço seja prestado de forma exclusiva daquela pessoa para a administração pública. O que você acha com isso? Você não acha que está a administração pública dando uma despertinha, querendo fazer um vínculo contratual? Está disfarçando um acesso a um cargo, né? Vamos dizer assim. Ela está o quê? Ela está criando uma burla à relação de trabalho. Na verdade, é isso. Então, eu acredito que isso vai dar o que falar futuramente, porque não tem como. Ainda tem uma outra Mas coisa, aí né, doutora? A própria eu Constituição. A acho própria... pela questão da exclusividade, né? Quando vocês falam, Não, você tem que mas prestar é- serviço exclusivo, Mas aí aí você tem- já Você tá vínculo burlando. trabalhista. Paulo, mas quem é que, em tese, presta serviço com exclusividade Não, não. eu entendo porque é o seguinte, na Quem lei é que- com a mudança trabalhista, Não, você filho. pode terceirizar a atividade fim. Pois é, Ok. mas quem Aí é- a prefeitura, Pois é. prefeitura, Estado e União vai fazer isso. Só que a questão é colocar exclusividade. Pois Quando é, você impõe filho. a exclusividade, Mas quem você é cria o vínculo trabalhista. quem é que presta serviço com exclusividade para o poder público? É o concursado. Então, É o servidor. mas É o servidor, amigo. mas aí a gente tem o quê? Um vínculo de Pois é, trabalho. exatamente. E a administração pública ela tá dando muito Ela mais está despertinha. prestando, ela Exatamente, tá prestando assim, ela tá falando, você vai ser meu funcionário, mas não é. Isso! Entendeu? Mas Você não tem é meu direito. funcionário, você não tem estabilidade. Você Isso. não tem direito. Então eu acho É. que isso vai dar o que falar futuramente. Eu acho que vai ser um conflito muito grande da justiça comum com a justiça do trabalho para estabelecer em que ponto aí estaríamos, se diante de uma relação administrativa ou diante de uma relação trabalhista. Porque ele seria seletivo, na verdade. O que Ele- traz, Justo. o que traz um conforto assim para a gente, doutora, é que a administração está amarrada lá no artigo 37 da Constituição. Né? Não tem jeito, não tem por onde fugir Concurso dali. público. Não tem como. Legalidade, impessoalidade, objetividade, e assim, são os princípios, né? Então ali não tem por onde correr. A lei de licitação, na minha opinião, a nova lei, ela veio para dar mais tranquilidade ainda no momento em que ela trouxe isso. É lógico que esses aspectos que a senhora trouxe agora de questionamentos entra naquela área
da imperfeição do Das- ser humano, né? justamente, não somos robôs, O né? legislador vacilou. E a gente sabe que o administrador ele não legisla contra ele, né? É. E a gente sem hipocrisia, tá? Ainda que lá o nosso saudoso Seabra Fagundes ensinasse para a gente que administrar é atuar a lei de ofício, né? Ou seja, o administrador só pode fazer o que a lei determina e o particular pode fazer tudo que ela não proíbe, não é verdade? Mas ainda assim, deu essas duas ratadinhas aí. E olha só, o lado bom da coisa, né, doutora? Foram só duas. Né? Não, assim, a gente deve ter outros pontos polêmicos, mas o que me saltou mais aos olhos Sim. foi, eu achei uma aberração essa contratação exclusiva, mas vamos aguardar aí o que vai dizer os outros doutrinadores, os problemas da administração E eu pública. acredito que os entendimentos também, Vamos até mesmo fazer- dessa questão de terceirização de Vamos fazer, atividade fim, deve ter alguma modificação agora. Vamos fazer um bate-papo com a doutora Lívia, com o doutor Francisco, né, do Vai trabalhista, dar- né? Sobre essa questão aí, porque já pensou uma reclamação trabalhista? E eu acho que, sinceramente, contra- eu acho que isso é para configurar, sim, uma relação trabalhista. Acho Com que isso é uma certeza, burla né? ao contrato de A trabalho. Justiça de Trabalho vai se manifestar provavelmente rapidamente sobre isso. Sobre isso. Doutora, muito obrigado pela presença, por Eu que compartilhar agradeço. seu conteúdo, foi muito interessante. Mais uma vez, saio daqui melhor do que entrei. Mais né? um módulo que o nosso diretor fez. Mas né? a gente tem o doutor Abner aqui, que já está quase... Brevemente vai só receber o diploma, porque porque ele faz aula de direito todos os dias. tá né? fazendo um curso de direito aqui, né? Doutora, O Abner é ele? o Abner. ele já está quase especialista. Então, doutora, muito obrigado. E já Eu que fica aí. agradeço a oportunidade. E já fica o convite para, no momento futuro, a gente já trabalhar as outras temáticas que Ai, você adoro. proporcionou. Pode me Improbidade, chamar. olha. Não, eu gostei mais da questão das emendas parlamentares. Também, Muito, também. um tema Interessante. extremamente importante. Gente, está em pauta. Então, podem me chamar. Poxa, legal. Eu já está Inclusive, convidado. dei um curso recentemente em Brasília sobre isso. Então, estou com o assunto em dia. Pode Ótimo. me chamar. Senhorita, muito obrigado. Ai, Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Nada, que isso, é um prazer. Tchau.